Você gosta de história, então vem com esse vídeo que eu vou te contar como que foi a minha experiência de 15 anos de convento. Fui freira por 15 anos, eu vou te contar quais são os desafios, tudo que eu passei durante esses 15 anos. Então senta, que lá vem a história. Então vamos lá. Então foi assim, como que surgiu esse interesse por eu ser freira? Eu era criança, todo final de ano a gente ia para casa dos meus avós no Paraná, e sempre na rodoviária eu via as irmãs, as freiras de hábito. E eu falava assim, nossa, eu falava não, eu pensava, quando eu crescer, eu quero ser igual elas. E foi se passando o tempo, tudo, a adolescência, veio a juventude, e eu sempre senti um desejo muito grande no meu coração de ajudar as pessoas. Eu queria, tipo assim, eu sonhava com um mundo melhor, eu sonhava onde todo mundo vivesse feliz, tivesse igualdade. Até que um dia chegou, mas eu pensava, mas como que eu vou ajudar se eu não tenho dinheiro, se eu não sou uma pessoa rica? Daí eu pensava assim, se eu fosse rica eu poderia ajudar, né? Mas como eu não sou, não sei como ajudar. Até que um dia veio no meu coração que eu poderia ajudar as pessoas sendo freira, e aquilo ficou no meu coração por muito tempo. Mas eu não sabia como fazia para ser freira, até que teve uma determinada época que onde a minha tia morava, na cidade que ela morava, tinha as freiras. E daí eu perguntei para minha tia assim: tia, como a senhora sabe como que faz para ser freira? Ela falou assim: não, mas por que você não vai lá na casa das irmãs e pergunta como que faz? E foi o que eu fiz, minha gente. Eu tinha na época 16 anos. Daí eu bati lá na casa das irmãs, da maior cara de pau, e perguntei assim: como que faz para ser freira? Daí uma irmã me chamou para entrar, começou a conversar comigo, falando assim: ó, primeiro você tem que fazer acompanhamento vocacional para ver se isso é realmente a sua vocação. Daí depois você entra no convento, faz as formações por 5 anos, até você se formar ser freira. Eu fiquei, gente, maravilhado com aquilo. Falei assim: ah, é isso que eu quero. Daí comecei a fazer esse acompanhamento vocacional, era encontros, tinha temas para a gente estar refletindo juntas, compartilhar com a irmã, tudo mais. Isso eu tinha 16 anos. E daí depois, daí estava assim, é, tipo, no próximo ano, sempre começava em janeiro, daí eu já poderia entrar no convento. Daí quando foi chegando perto para entrar no convento, e nessa época eu trabalhava num restaurante. E quando foi chegando perto de entrar no convento, eu tinha que pedir a conta desse emprego. E eu daí começou, ai meu Deus, será que é isso mesmo? Bateu um medo, sabe? Que eu ia, no caso, a formação era em Ribeirão Preto, nessa época eu morava em Louveira, no estado de São Paulo. Daí bateu aquele medo, será que é isso mesmo? Será que não é? Daí veio a questão assim, ó, no meu coração uma resposta assim, se você não for, por mais que você case, por mais que você tenha a sua família, você sempre terá essa dúvida, como teria sido se eu fosse ter ido ser freira? Então eu pensei assim, então vou fazer a experiência, e se não for isso, pelo menos eu terei a certeza no meu coração que não é. Deixa eu colocar microfone aqui para evitar barulho e ficar melhor. Vê se ficou melhor o áudio para vocês. Me fala aqui nos comentários se com o microfone fica melhor. Olha, minha boca tá até borrada aqui o batom, mas vamos seguir, minha gente. Então, daí bateu aquela insegurança, aquela incerteza, mas veio essa resposta para o meu coração. Se eu não fosse, eu carregaria essa dúvida para o resto da minha vida. E eu não queria ter essa dúvida. Daí eu fui. Daí eu pedi, nossa, e foi bem doloroso, gente, pedir a demissão do emprego. O pessoal fez pressão, nossa, Clau, mas é isso mesmo. Se você quiser, daí eu tinha assinado os papéis lá de demissão e tal. Se você não quiser mais, a gente rasga todo esse documento e a vida que segue e tal. Eu falava assim, não, assim, eu sentia muita pressão, vocês não têm noção o quanto eu tinha essa pressão. Mas eu falei assim, não, eu tenho que correr atrás daquilo que eu desejo, eu sinto isso no meu coração. Daí eu entrei no convento, no caso era a formação em Ribeirão Preto. O primeiro ano se chama aspirantado, que a gente está aspirando aquela vida, está conhecendo. Daí a gente tinha aula.
de formação todos os dias sobre espiritualidade, sobre oração, várias coisas. E o nosso dia, gente, no convento é uma vida muito organizada. A gente tinha horário desde o acordar até o horário de dormir. Então, todo o seu dia era super contado. Agora é o horário do café da manhã, depois do café da manhã tem isso, vai fazer oração, vai ter trabalho, vai ter atividade na casa. E muitas pessoas pensam que freira só reza, e isso não é verdade. Freira trabalha muito. Daí, no caso, não. Quando eu tive a formação, eu morava numa casa e essa casa pertencia a uma entidade social que atendia crianças de 7 anos até uns, acho que 16 anos. Era crianças e adolescentes. Daí as crianças ficavam meio período, antes de ir para a escola, e depois, no período da tarde, as crianças que estavam na escola iam para essa entidade onde eles tinham atividades. Eram coisas para as crianças não ficarem na rua. Normalmente os pais trabalhavam e essas crianças ficavam lá. E tinha várias atividades, desde marcenaria, informática. Na época, tinha datilografia. Eu fui professora por muitos anos de datilografia das crianças. Nossa, eu amava, adorava. Tinha alunos maravilhosos. Então a nossa vida era super organizada. E tudo assim, a gente tinha os horários de ir na missa durante a semana, final de semana tinha dia que tinha missa em casa, a gente tinha uma capela. Capela é um lugar de oração bem grande. Daí a gente tinha missa em casa também. Então era assim um clima, que eu falo que era tão sereno, tão de paz, sabe? Porque imagina, isso é uma coisa que eu trago para minha vida hoje da família, que talvez vou deixar essa dica aqui para você possa colocar na sua rotina também, que eu aprendi e eu vejo assim, hoje o pessoal que ensina como ser rico, ou as pessoas que são muito milionário, bilionário, sempre fala da questão da gratidão, de você cultivar a gratidão todos os dias. E no convento a gente tinha isso. Então, a primeira coisa do dia que a gente fazia era a oração da manhã. E nessa oração tinha a parte do agradecimento, agradecer pelo dia, pela noite de descanso, pela vida, por tudo, gente, você poder enxergar, o poder das suas mãos, todas as atividades que você pode fazer, todo o seu corpo ser perfeito. Então a gente sempre fazia de manhã ao meio-dia, sempre no horário do almoço. A gente agradecia por aqueles alimentos que estavam na nossa mesa, que era desde o cultivo, tanta gente que preparou aqueles alimentos, foi todo um processo, muita gente envolvida para que aquela comida estivesse na nossa mesa. Então a gente fazia essa oração de agradecimento e à tarde também tinha a oração de agradecimento pelo dia que a gente tinha. Daí a gente rezava os salmos, era 3 salmos por dia que é um livro que a gente tinha, que chama Liturgia das Horas. Eram 3 salmos de manhã, ao meio-dia, à tarde e à noite. Que à noite era a oração das completas. E à noite também mais um momento de agradecimento. Então a gente estava o tempo todo agradecendo, agradecendo, agradecendo. E quando você agradece, você entra num estado assim pleno, sabe? Seu coração fica muito feliz. Começa a fazer esse exercício de agradecer. Por exemplo, eu faço constantemente, pela saúde das minhas filhas, por elas serem perfeitas, por elas serem inteligentes, serem ativas. Tanta coisa, e a gente, quando olha para fora, vê assim, tanta criança doente, as minhas filhas têm saúde, então eu tenho que agradecer, sabe? E quando você cultiva esse agradecimento, o seu coração ou você começa a vibrar em uma energia positiva, numa energia leve, e com isso as coisas boas vai acontecendo na sua vida. Então era muito maravilhoso. Depois do aspirantado veio o segundo ano, que era o postulantado. E eu sempre tive em mente assim que para ser freira tinha que estudar muito. Eu achava assim, será que eu vou dar conta? Porque era muitos anos, minha gente, de estudo. Não é assim, chega lá e já vai ser. Não é. Precisa de muitos anos. São 5 anos de formação
quando a gente faz os primeiros votos, e depois mais 5 para fazer os votos perpétuos, que é para o resto da vida. No caso, eu fiz os votos perpétuos, que era para o resto da vida. No entanto, quando eu saí do convento, teve toda uma burocracia de documentos para ser liberado, o Papa tem que liberar, porque senão era como se eu tivesse casada e daí eu não poderia contrair matrimônio com ninguém. Então, teve que resolver também essa parte burocrática também. Então, o segundo ano era o postulantado, daí a gente tinha encontros de formações, retiros fora. Era uma vida assim. Eu, eu sou suspeita, mas eu gostava demais, demais. Eu me identifiquei com aquilo, eu senti assim que eu tinha vocação, era maravilhoso, eu amava assim o trabalho com as crianças. Eu sempre assim o convento ele tem vários tipos de trabalho. Tem irmãs que trabalham no asilo, tem irmãs que trabalham em hospital, tem irmãs que trabalham nas igrejas, em escolas. Eu sempre fui do lado da educação, em entidades sociais. Depois foi como que fala? Pastoral, que era a igreja, trabalhar na igreja, mas sempre, a minha vida inteira eu dava aula, eu acho que dei aula há mais de 20 anos. Foi assim, uma etapa de muito aprendizado, muito, muito, muito. E uma experiência, gente, o convento é uma vida totalmente diferente do que a gente é acostumado. No entanto, quando eu saí, eu falava assim, parecia assim que era um outro mundo, e eu realmente me sentia em outro mundo, me sentia um peixe fora d'água, sabe? Porque aqui fora, eu falo assim, que aqui fora é muito diferente a realidade que a gente tinha. E daí foi no segundo ano a formação de postulantado, depois o terceiro ano, o primeiro ano é noviciado, que daí é um ano muito rígido, assim, um ano, a gente fala assim, ano canônico, que muitas coisas a gente não podia fazer, que nem nesse ano a gente não podia ter férias, viver a família, que a gente tinha férias uma vez, não, aspirantado e postulantado teve férias duas vezes no ano, em julho e dezembro, e noviciado não tem férias, a gente ficou um ano sem ver a família. Depois, o segundo ano, a gente faz estágio, onde a gente começa a conhecer o trabalho das irmãs. Daí eu fui para pastoral, fui no Paraná, foi maravilhoso, uma experiência muito rica. Depois a gente fez os primeiros votos, e quando eu fiz os primeiros votos, eu tinha um sonho, olha só. Como que isso é maravilhoso. Eu tinha um sonho de ser missionária, de fazer um trabalho na Bolívia. Porém, na Bolívia só tinha irmãs já de votos perpétuos. No caso, eu tinha votos temporários, ou seja, eu fiz votos por 3 anos e depois eu tinha que renovar para mais 2 anos. Mas como eu tinha esse sonho, eu sempre corria atrás, né? Falei assim, nada é impossível até que seja possível. Vocês já viram isso? Daí eu tinha esse sonho, daí eu comecei a alimentar esse desejo. Daí até que eu tinha 24 anos na época, era super nova. As irmãs me enviaram. Eu fui a primeira, digamos assim, irmã juniorista, que quando a gente tem votos temporários, fala que é juniorista. Primeira irmã a ir para Bolívia, daí lá eu fiquei 7 anos, gente, foi maravilhoso. Conhecer outra cultura, conhecer um outro estilo de vida. Os bolivianos, eles prezam muito pela família. Eles celebram tudo, por exemplo, tinha o dia da amizade, tinha o dia dos professores, apesar que aqui no Brasil tem, mas lá eles realmente celebram. Nossa, o quanto que eles fazem festa, vocês não têm noção. Então foi maravilhoso também essa parte que eu fiquei lá. E daí em 2011, eu fui transferida de volta para cá, foi onde eu não me acostumei com essa realidade do Brasil, e eu senti assim um incômodo muito grande por eu não ter autonomia. Tipo assim, sempre eram os superiores que decidiam, ó, agora você vai para cá, agora você vai para lá, agora você faz isso, agora você faz aquilo. E começou a surgir no meu coração essa vontade de eu decidir da minha vida, ter essa autonomia, daí foi aonde, e na época eu fazia filosofia também, eu comecei a ficar, digamos assim, descontente. Como eu fazia filosofia, eu sou especialista no filósofo Martin Heidegger,
que ele fala assim da autenticidade do ser, que a gente tem que ter uma vida autêntica. E quando a gente vai, tipo assim, empurrando a vida com a barriga, tipo assim, você não está feliz, mas você vai levando, você vive na inautenticidade do seu ser. E eu falava assim, não, eu quero ter uma vida autêntica, eu quero, como que fala? Estar plena. Daí foi aonde que eu pedi para sair, mas nada aqui fora me motivava. Eu não estava saindo porque eu estava apaixonada, eu não estava saindo porque, por exemplo, algumas irmãs que eram do hospital saía porque queria dedicar plenamente ao hospital. Então não era algo fora que me movia, sabe? Mas essa vontade de ter essa autonomia. E quando eu saí, eu também não pensava em constituir uma família, que eu achava que eu já estava velha, eu tinha 32 anos. E eu achava que eu estava super velha, eu achava que as pessoas da minha idade já estavam tudo casados, os homens, ou se homem, se fosse para eu namorar, ia ser pessoa separada, que tem filhos. Eu falava assim, ah, eu não quero essa vida para mim, ter enrosco com uma pessoa já enrolada, que já teve uma história e tudo mais, né? Daí foi depois de 2 anos que eu tinha saído, eu conheci o meu marido, que na época ele era 7 anos mais velho do que eu, e ele era solteiro, nunca tinha filho, não tinha nada. Eu falava assim, nossa, parece que Deus te reservou para mim, porque eu não acreditava que eu ia encontrar uma pessoa da minha idade ou até mais velho do que eu que fosse solteira. Eu achava que todas as pessoas da minha idade já estavam casadas. Eu achava que eu estava velha demais para querer casar, entende? Eu tinha 32 anos e na minha mente assim as pessoas casavam por volta dos 20, dos 25, que 30 anos era velho demais. Então essa era a mentalidade que eu tinha. Então, eu vou fazer um segundo vídeo te contando daí quais foram os desafios que eu enfrentei quando eu saí do convento. Porque quando eu saí do convento, eu não tinha dinheiro, eu não tinha carteira assinada, eu não tinha experiência em carteira, eu não tinha um trabalho, eu não tinha um emprego. E foi muito desafiador. Se eu fosse olhar a consequência da minha decisão de ter saído do convento, era como se fosse uma decisão muito, como que eu posso te dizer, muito boba, no sentido assim, eu tinha tudo no convento, eu não me preocupava com boleto a pagar, a gente tinha uma boa alimentação, a gente tinha uma boa vida. Então era uma vida muito tranquila e no caso eu estava abrindo mão daquela vida super tranquila por algo que eu nem sabia, por algo assim bem ruim, porque tipo não ia ter condições para me sustentar, que eu não ia ter dinheiro, eu não ia ter trabalho, eu não ia ter nada. Então eu vou gravar um segundo vídeo te contando como que foi esse desafio e me conta aqui nos comentários se você quer a segunda parte desse vídeo, tá bom? E se você gostou desse vídeo, gostou dessa história, deixa o seu like. E se você é nova aqui no canal, se inscreva no canal e a gente nos vê no próximo vídeo. Um beijo grande para você e até mais.